dia, alunos e alunas. Bom, continuando com o conteúdo de equação do segundo grau, do tipo ax ao quadrado igual a b, com a diferente de zero, tá? Esse símbolo aqui significa diferente de zero, ou seja, o a não pode ser zero, porque se você colocar a igual a zero e multiplicar essa incógnita aqui, tá, pessoal? Essa variável x ao quadrado, quando você multiplicar isso vai zerar, tá? Então b seria igual a zero também, ok? E aí, dessa forma não existiria uma equação do segundo grau. Por isso que o a tem que ser diferente de zero. Aí aqui tem uma definição. Toda equação com uma incógnita que pode ser escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a e b e c dados e a diferente de zero, é chamada de equação do segundo grau com uma incógnita. Ou seja, nesta equação aqui, tá, pessoal, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero é uma equação do segundo grau completa com uma incógnita, ok? A incógnita aqui é somente o x, ok? Esses valores aqui, ó, a, b e c são dados nas questões, ok? Então, bem, porque, por exemplo, se eu tiver assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Se você notar, pessoal, isso aqui, essa expressão algébrica aqui, se o a igual a zero, se o a for igual a zero, nós teremos um problema. Por que nós teremos um problema? Veja que se o a for zero, então tudo isso aqui zero. Tudo isso aqui seria igual a zero. Então, se isso aqui zerar, pessoal, nós vamos ter o quê? Apenas uma equação do tipo bx mais c igual a zero. E se você recordar bem, tá, das nossas aulas anteriores, você vai notar que isso aqui é uma equação do primeiro grau. Ela deixa de ser uma equação do segundo grau e passa a ser uma do primeiro grau, ok? Por isso que o a tem que ser diferente de zero. Aí temos aqui, ó, raiz ou soluções de uma equação do segundo grau. A raiz ou solução de uma equação com uma incógnita, independentemente do grau, é um valor do conjunto universo considerado que, atribuído à incógnita, torna a sentença matemática verdadeira. O que isso quer dizer? Se eu tiver a seguinte situação, observe, 4x ao quadrado menos 16 igual a zero, tá? Ou seja, eu preciso que um número, tá, pessoal, substitua x e ao elevarmos ao quadrado, tá, pessoal, e subtrair 16, o resultado seja igual a zero. Ou seja, isso aqui tudo, tá? Toda essa expressão aqui, 4x ao quadrado menos 16, tem que ser igual a zero para que isso, tá, pessoal, tanto no primeiro membro, que é aqui, quanto no segundo membro, que é aqui, seja zero, tá? Ou seja, tem que ser zero tanto de um lado, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da igualdade. Quando isso ocorrer, então o valor de x é o valor verdadeiro, ou seja, a sentença matemática se torna verdadeira, ok? Então, qual seria esse valor, por exemplo, que tornaria essa sentença verdadeira, que ficaria tanto zero deste lado quanto deste outro? Aí você fala o seguinte, ó, eu preciso que isso aqui, ó, seja 16 positivo. Então, dessa forma, de cabeça eu já sei, tá, pessoal? 4 vezes 2 ao quadrado menos 16 igual a zero. Aí, ó, 4 vezes 2 ao quadrado é 4, porque 2 vezes 2 é 4, ok? Então, fica 4 vezes 4 menos 16 igual a zero. 4 vezes 4 é 16, menos 16 igual a zero. Ou seja, 16 menos 16 é igual a zero. Então, eu vou ter tanto zero de um lado quanto do outro. Entenderam? Então, isso aqui, esse x igual a 2 torna essa sentença aqui, tá? Essa sentença verdadeira, ok? Então, vamos ver agora alguns exemplos, tá, pessoal? Para ficar mais clara essa ideia e como também resolver esses problemas, tá? Caso você também não saiba
de cabeça logo o número que tornará a sentença verdadeira, ok? Então vamos fazer isso. Então, pessoal, temos aqui essa seguinte questão: resolva as seguintes equações do segundo grau. Então aqui, pessoal, agora vocês vão compreender como resolver, tá, essas questões, tá, de equações do segundo grau incompleta. Aí essa aqui na letra A temos x ao quadrado menos 49 igual a zero. Então, pessoal, tá, você faz o seguinte, ó, você pega x ao quadrado e pega esse menos 49 e passa para o outro lado da igualdade. Passando o menos 49, pessoal, para o segundo membro, tá? Que é esse aqui, o segundo membro, ele vai ficar positivo, ou seja, ele vai mudar de operação. Aqui ele não está subtraindo, ele vai ficar agora somando, vai ficar positivo. Então aqui ele vai ficar mais 49, ok? Então agora, pessoal, você faz o seguinte: você extrai a raiz quadrada de ambos os lados, tá? Tanto do x ao quadrado quanto do 49. Vou fazer dessas duas formas, tá? Para vocês compreenderem. Você vai tirar a raiz quadrada de um lado e vai tirar a raiz quadrada do outro. Raiz quadrada de 49 e a raiz quadrada de x ao quadrado. Pessoal, se eu tenho, tá? Aqui, ó, aqui é o índice 2 também. Se eu tenho a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, então tanto o radical quanto esse expoente aqui se elimina. Então nós ficamos apenas com o x aqui deste lado. Isso vai ser igual a raiz quadrada de 49 é 7, tá, pessoal? Só que aqui você vai colocar, ó, mais ou menos 7, ok? Ou seja, pode ser tanto o 7 positivo quanto o 7 negativo. Aí você pode fazer tanto dessa forma aí, extraindo a raiz quadrada de um lado e do outro, ou você pode fazer da seguinte forma também, ó. Você pega o número x ao quadrado aqui, igual a 49, e você elimina esse 2 aqui e já faz isso aqui, ó, x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 49. Dessa forma, x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 49, o 7. Então, nesse caso vai ser mais ou menos 7. Como é raiz do segundo grau, pessoal, isso também se justifica pela quantidade de raízes que ele tem, tá? Ou seja, ele apresenta duas raízes. Quando temos a equação do primeiro grau, temos apenas uma raiz. Apenas um valor torna a sentença verdadeira. Nesse caso aqui da equação do segundo grau, são dois valores, tanto positivo quanto negativo. E em alguns casos, quando a equação é completa, tá, pessoal? Esses valores aqui são diferentes. Nem sempre será, por exemplo, simétricos. Um positivo e outro negativo, por exemplo. Então, vamos resolver aqui essa próxima. Temos aqui, ó, 2x ao quadrado menos 50 igual a zero. Novamente, você vai fazer o que fizemos no primeiro aqui, ó. 2x ao quadrado igual a 50. Positivo agora, viu? Ele estava negativo no primeiro membro e ele passa para o segundo membro positivo, tá? Não se esqueça de fazer essa mudança de sinal quando você estiver resolvendo as questões. Aí, ó, veja que o 2 está multiplicando x ao quadrado, ok? Então, esse 2 agora, pessoal, ele vai passar para o segundo membro dividindo, tá, o 50, ok? Ou você pode fazer isso aqui também, ó, em vez de fazer isso que eu vou fazer. Que é o correto é fazer isso aqui, tá? Você tem 2x ao quadrado igual a 50 e você vai dividir de ambos os lados por 2. Como eu já falei para vocês, a equação funciona com a balança. Então, tudo que você fizer de um lado, você tem que fazer do outro para que ela permaneça em equilíbrio. Então, com isso, ó, temos aqui, ó, 2x ao quadrado. Se eu tenho 2x ao quadrado e divido por 2, então esse 2 se elimina com este e fica apenas x ao quadrado igual 50 dividido para 2, 25. Agora nós fazemos isso aqui, ó, ou isto aqui, ok? Raiz quadrada de x ao quadrado igual a raiz quadrada de 25. Você pode colocar logo aqui, ó, mais ou menos a raiz quadrada de 25 também. Como nós falamos aqui, esse primeiro exemplo, o radical aqui vai ser eliminado com o expoente daqui, porque o índice aqui é 2 e aqui o expoente também é 2.
ok? Então ficamos com x igual a mais ou menos 5, porque a raiz quadrada de 25 é 5. Então está aqui, ó. Essa é a resposta, tá, pessoal, dessa questão. Agora temos outra questão aqui, ó. 21 igual a 7x ao quadrado. Novamente, você vai fazer o quê? Você vai pegar, agora aqui, pessoal, ó, temos 21 igual, já que vamos passar desse lado aqui, vamos fazer o seguinte logo. Vamos colocar aqui a barra de divisão. 21 dividido por 7, tá? Porque o 7 está no segundo membro, tá? Da igualdade ou da equação. E vai passar para o primeiro dividindo o 21. Isso igual a x ao quadrado. Aí, quanto é 21 dividido para 7? 3 vezes 7, 21. Então, 21 dividido para 7 é 3. Igual a x ao quadrado. Agora, pessoal, você extrai a raiz quadrada de ambos os lados. Mais ou menos. Então, isso quer dizer que vamos ficar então com a raiz, mais ou menos a raiz quadrada de 3 igual a x, tá, pessoal? Então, essa é a solução desse problema, tá, pessoal? Raiz quadrada de 3, mais ou menos a raiz quadrada de 3, porque o 3, pessoal, é um número primo e ele não possui uma raiz quadrada exata. Então, pessoal, por hoje é só, ok? Qualquer dúvida a respeito das questões, vocês me falem no grupo e nós discutiremos as dúvidas de vocês, ok? Então, bons estudos e até a próxima aula.